O que é uma conversão? Conversão é arrependimento. Amém, igreja? Conversão é o quê? Bom, arrependimento, dar as costas para o pecado e a incredulidade. Agora, igreja, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A conversão é algo do homem ou é uma obra de Deus? A conversão é algo do homem ou é uma obra de Deus? É uma obra de Deus? Não, mas vocês não pensavam assim. Aí, né? Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Veja bem, se todos nós estivéssemos destinados a ir ao céu, então não se precisaria pregar o evangelho. Não se precisaria pessoas converter-se. É verdade ou não é? Mas como não são todos que irão se salvar, então o Senhor, ele converte corações. Tem uma frase do John MacArthur que diz assim, ó: a conversão é um processo em que as coisas velhas passam e todas as coisas se tornam novas. Ou seja, quando eu me converto, as coisas antigas passam e todas as coisas se passam a ser novas. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você se converte, quando você tem um coração convertido, tem uma das coisas que eu acho que é instantâneo, que vai mudar você, são as suas amizades. Pode reparar. Ou é você que larga, ou os seus amigos que te deixam. Isso é instantâneo. Eu lembro por mim. Quando eu me converti, lá na minha cidade é um cara popular, né? É um cara que gostava de balada, de sair e tal. A minha casa vivia cheia de amigos. Mas quando eu me converti, vinham os convites. E aqueles amigos viam que eu não vou mais. Eu não faço mais. Eu lembro que até um dos meus piores amigos um dia chegou em casa, abriu a porta e estava de joelho orando. Eu lembro até hoje. Hoje ele é crente também. Então, uma das primeiras coisas que acontece com você perde as amizades. Ou as amizades se afastam de você. Outras coisas, você muda o jeito de falar. É ou não é? Você começa a mudar. O seu linguajar muda. Outra coisa, as suas vestes. As suas vestes mudam. Outra coisa, você procura se transformar. Romanos 12. Transformação de mente. A palavra grega metanoia. Então, nós vamos entender isso. Então, as coisas passam e tudo se torna novo para o novo crente. E nós vamos ler um texto aqui que está lá em Atos, no capítulo 16, de versículo 11. E nós vamos passear por esse livro e você vai entender uma coisa gloriosa hoje, Gabriel. É maravilhosa isso, gente. Hoje vocês vão, desculpa eu falar assim, não é para me vangloriar, mas nós vamos aprender sobre o Evangelho de Cristo, sobre a Bíblia, sobre o que a gente gosta. Amém? Vamos lá então. Atos 16, no versículo 11. Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Na sua Bíblia está assim também? A conversão. A nossa Lídia aqui é a dona Vânia, né? Que nós brinca, né? Que trouxe a igreja para casa, né? Digamos assim, né? Vamos lá. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samatrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-lhes, falamos às mulheres que haviam se reunindo ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada,
Ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que são fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu isto. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Então Paulo está em Filipos. Quem está em Filipos? Paulo. E ele ouve falar que tem um lugar onde as mulheres se reuniam, um lugar de oração. A primeira lição que nós temos no dia de hoje. Em um ambiente de oração, em um ambiente em que o Senhor está sendo adorado, o Senhor está sendo exaltado, Jesus se faz presente. Então, Paulo estava ali, indo para este lugar, e tinha umas mulheres que se reuniam ali. E no versículo 14, o que é interessante, porque D.A. Carson, ele destaca algo, porque a Bíblia destaca, o Senhor lhe abriu o coração. Nós temos que interpretar isso segundo uma doutrina que se chama graça soberana, porque Deus é soberano. Meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Você sabe por quê? Porque o ato da conversão não é nem meu e nem seu, é do próprio Deus. Se o Senhor não lhe abrir o coração, não tem o que façamos. Não adianta. Porque nós temos muito disso, cara. Meus irmãos, nós temos muito isso. Ah, o fulano não quer nada com o Senhor. É ou não é? Ah, o ciclano não quer vir para a igreja. Ah, porque nós falamos isso, ou não? Mas quando nós falamos isso, nós esquecemos de que Deus é soberano e Ele está acima do trono. E é Ele que comanda todas as coisas. Essa é a soberania de Deus. Nós oramos pelo governo hoje, não é? Nós oramos. Oramos ou não oramos? Bom, muitos não gostam do atual presidente. Eu não vou falar que eu amo ele também. Mas nós temos que entender uma coisa. Dentro da soberania do Pai, de Deus, Ele permitiu que o presidente fosse eleito. Dentro da soberania de Deus, você está aqui porque Ele trouxe você. Você não está aqui porque você quis. Porque eu vou explicar algo para vocês. Nós não queremos estar na presença de Deus. Nós não queremos sair das nossas casas na quarta-feira por conta própria e vir para a igreja e deixar os nossos familiares. Nós não queremos largar o conforto do sofá. Quantos trabalharam aqui hoje? Chegou em casa, cansado, tomou um banho, sentou no sofá, fez a tua janta. Você queria estar lá, assistindo a sua série, o seu futebol. Esse é o desejo do homem. Mas o desejo de Deus qual é? Que nós viéssemos aqui para adorar Ele, para adorar o Senhor. Amém? Então, nós temos que entender isso. Que a conversão, ela é resultado de um agir de Deus. É Deus agindo na humanidade. E não existe somente a persuasão humana, gente. Isso é muito... Veja bem, para mim escrever esse sermão, eu só vou dar um exemplo. Eu tive que ler um John MacArthur, eu tive que pegar um comentário de J. Carson, e eu tive que ler um livro que eu vim lendo com a Vivi, que a Vivi dirigindo e vim lendo, do John Piper, para mim entender sobre conversão. Legal, né? Nossa, como pastor... Oh. Mas, meu irmão, de nada adianta se o Senhor não estiver aqui e agir no seu coração. De nada adianta. De nada adianta. Tem gente que é muito mais sábio do que eu. Tem pessoas que são PhD, que são mestres, que são doutores, que sabem a Bíblia. Se o Senhor não agir, os nossos estudos teológicos não adiantam de nada. Se não for a ação de Deus, os nossos estudos teológicos não adiantam de nada. Quer que eu prove para vocês? Deus manda Jonas ir para um lugar. Deus manda quem? Jonas. Jonas não quer ir. Ele quer ir? Ele vai emburradinho. Ele vai
Chega lá, ele usa uma palavra, uma frase. Ah, se arrependam-se. E uma cidade inteira se arrependeu e se converteu ao Senhor. Ele nem queria fazer isso. Deus só coloca a gente no plano dele só para, sabe? Só. Mas se Deus não agir, de nada adianta. Nós vamos ver um outro caso aqui. O profeta Isaías, Isaías capítulo 6, ele contempla a glória de Deus, ele vê o Senhor no alto e sublime trono, ele tem aquela experiência maravilhosa, o Senhor mostra quem ele é, enfim. E o Senhor perdoa Isaías e fala, olha, quem eu vou enviar? Isaías, eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Estou aqui. Então vai e pregue para esse povo. Nós lemos aqui. Esse povo, um povo rebelde, um povo que queria ouvir somente profetas que falassem o que eles queriam ouvir, um povo que não queria saber do Senhor, nos fale coisas, mas não nos fale coisas retas relacionadas ao Senhor, não queria saber do Senhor, um povo de coração duro. Olha só, mas o Senhor enviou ele para pregar para um povo que não iria se converter. Porque o Senhor disse, esse povo... Aí Isaías chega uma hora e diz o seguinte, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Aí o Senhor, até que tudo foi destruído. Só vai restar um toco. Gente, a ação da conversão não é do homem, não é do pastor. É de Deus, é de Jesus. Se você está aqui hoje, irmão, e se você se converteu ao Senhor, eu quero que você entendam isso. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. E talvez isso vai responder muitos questionamentos que você tem. Poxa, por que o meu parente não se converte? Por que o meu filho não aceita a Jesus? Por que o meu irmão não aceita Jesus? Você precisa simplesmente orar para o Pai agir. Ou irmãos que vêm na igreja uma hora ou outra, ainda não se converteu. Porque eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que nem eu vou explicar. E nem você vai saber explicar também. Tem coisas que é só o Senhor para nos responder. E se Ele responder, na glória dEle. Amém? Então, nós temos que entender que a ação da conversão, ela vem de Deus. Pastor, como assim? Lá em Efésios capítulo 1, olha só. Efésios capítulo 1, para você entender. Efésios capítulo 1. Capítulo 2, tá? Efésios capítulo 2. Vai lá. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Isso aqui vai mudar a sua vida. Preste atenção. Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha só, presta atenção, olha o que Paulo está falando. Olha aqui, meus irmãos, olha aqui para o pastor. Paulo fala o seguinte, olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos andando no curso deste mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que um morto consegue responder? Como que um morto consegue entender algo? Se você der um comando para o morto, ele vai te entender? Ele vai obedecer você? Se você for lá no cemitério, chamar alguém lá, algum que você conhece, se você chamar ele, ele vai responder você? Ele não vai responder. Paulo diz o seguinte, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que isso quer dizer? Que nós só vamos vir para a vida se Jesus nos chamar. O que Jesus quer fazer com a gente é que nem aquilo que ele fez com Lázaro. Lázaro saiu da morte para a vida. Mas quem chamou Lázaro? Jesus.
A conversão só acontece quando Jesus nos chama pelo nome. Isso é o evangelho de Cristo. O morto não tem. Como que o morto vai converter, gente? A nossa condição era essa. Nós éramos aqueles que estavam entregues ao mundo. Fazíamos o que o mundo queria que fizéssemos. Andávamos como eles andam. Praticava as coisas que eles praticavam. E uma pessoa vinha evangelizar e a gente... Vai lá no mundo evangelizar para você ver como que tá. Mas agora, se Jesus chamar, se Jesus gritar o teu nome e você atender, você sai simplesmente da morte para a vida. Foi isso que ele fez com cada um de vocês que está aqui. Isso reflete muito. E esse é o evangelho, amor. Esse é o evangelho, Letícia. Você estava morta nos seus delitos e pecados. Quantas vezes evangelizaram você? Quantas vezes evangelizaram você, Joyce? Quantas vezes chamaram você para ir para a igreja, Evelyn? Quantas vezes, Lucas, te chamaram para vir para a igreja? Só que para você, porque você estava morto, morto não ouve. Mas um dia, preste atenção, um dia, Jesus, ele simplesmente bradou o teu nome. E assim como ele disse para Lázaro, ele falou para você, sai para fora. Então, a conversão, Carlos, não tem papel nenhum do homem, e sim de Cristo, e sim de Jesus. Nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos falar do evangelho. Nós vamos falar, porque essa é a nossa missão. Mas quem converte é o Senhor. Quem converte é Jesus. Pare de brigar com essa pessoa que não quer de Jesus. Pare de ficar falando dessa pessoa. Não é você que vai converter ela. Não sou eu que vou converter ela. Não vai ser eu que ela vai ouvir. Vai ser Jesus. E olha, aquela mulher chamada Lídia, a palavra de Deus diz que Deus abriu-lhe o coração, não foi? E ela passou a prestar atenção no que Paulo dizia. Olha só, uma das coisas que a gente percebe quando Deus abre o coração da pessoa, você vê no semblante da pessoa. Pastor pregando, falando aquilo, está queimando nela. Uma pessoa que presta atenção no evangelho, meu irmão, é que nem aquela semente que Jesus vai dizer. O coração é o solo. O evangelho é a semente. Ela está aqui, você sente, ela está comendo a palavra do Senhor. Aquela palavra está entrando, rasgando no coração dela. Ela, é isso, é isso, é isso. Jesus falou meu nome. Olha, eu estava no mundo, Jesus falou, Jesus gritou meu nome, ele bradou, ele falou sobre mim. Aí você percebe que tem pessoas que vêm para a igreja, não presta atenção, vai embora antes. Aí ela vai falar o quê? Mas eu não me converto, não consigo. Por que você não consegue, será? Porque Jesus ainda não achou um espaço no seu coração. O seu coração é duro que nem aquele povo. Ou você quer vir para a igreja para ouvir somente aquilo que o seu ouvido se agrada. Gente, o evangelho é o poder de Deus em nossas vidas. O evangelho transforma, o evangelho muda, Joyce. Eu acredito que quem conhece você hoje já viu transformação em você. Aliás, quem conheceu você antes, conhece hoje, deve ter visto alguma coisa. Porque o evangelho entra rasgando. Eu lembro no dia que ela aceitou Jesus. Eu lembro. Mas ela olhava assim, tipo... Tu lembra, irmão? Eu lembro dela, quando ela também. Eu lembro do dia. No olhar, o Espírito Santo começa a falar com a gente. É para essa. Pode ter, olha só, pode ter uma igreja. O texto está falando que só Lídia, não fala de Lídia, não fala das outras. Lídia. Talvez Paulo estava pregando para várias mulheres ali, mas somente uma Deus lhe abriu o coração.
Vai ter vezes que a gente vai pregar, a igreja vai estar entupida, mas uma pessoa, Deus vai abrir o coração. Pastor, por que Deus? Por que Deus faz isso? Eu não sei, meu irmão. Eu sei que a Bíblia fala que é assim. E eu creio na Bíblia. Vamos na Bíblia, então? Vamos ali em Atos. Vamos continuar no livro de Atos, 14, 27. Tá pertinho aí, tá, gente? Se você não quiser acompanhar, você vai anotando aí, depois você vai ler. Atos 14, 27. Ó, tá falando aqui de Paulo também, no livro de Atos. Olha só. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Quem foi que abriu? Quando Paulo chegou em Antioquia, eles testemunharam como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Não, cara, você tem uma coisa que, assim, já chegou o irmão e falar para mim assim: Ei, mano, eu orei pelo irmão, se não fosse eu orando pelo irmão, se não fosse... Como? Ela tirou o mérito de Cristo e pegou mérito para ela. Não é? Eu já vi a pessoa. Nós oramos porque temos que agir uma fé, mas é Deus quem faz. Porque até para mim orar para você, orar para você, orar para nós orarmos, é uma ação de Deus na nossa vida. Porque se a fé é um dom, quem nos dá o dom? Deus. Gente, o homem não tem papel nenhuma no plano da salvação. Nenhuma. Vamos continuar? 11:18. 11:18. Se vocês quiserem vir aqui para me adiantar, ó, pode olhar aqui no telão, vai anotando aí. 11:18. Em Atos também. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Gente, leia o livro de Atos, que você vai entender qual que é o plano de Deus. Ah, pastor, e Jesus? Jesus falou isso? Jesus falou. Quer ver? Vamos lá em João, capítulo 6. Se vocês não quiserem abrir e acompanharem aqui, vamos começar do 44, só para que vocês entendam uma coisa. Olha só. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviou, não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Eu só vou aprender do Pai quando o Senhor me conceder isto. Aí Jesus continua no 63, no mesmo 6. Olha só. Vocês estão anotando? Para depois vocês estudarem? Estou pegando a Bíblia. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria trair. Isso aqui é o Evangelho. De um Deus. Olha só. De um Deus que desceu dos céus, veio para a terra, trocou a coroa pela cruz para salvar eu e você. O papel da salvação não tem o homem, tem Jesus. Quando Adão peca e sente vergonha, quem vai de encontro a Adão? Deus. É Deus vindo de encontro ao homem. É Jesus vindo de encontro a você, Joyce. É Jesus vindo de encontro a você, Carlos. É Jesus vindo de encontro a você, João. É ou não é? Deus vai atrás de Adão. E depois o Filho de Deus vem para a terra, atrás do homem. Mostrar para o homem que só em Jesus nós temos salvação. Tem muitas pessoas aí fora que estão buscando caminhos para as suas vidas. O Evangelho, né? Como que é? 10 caminhos para a vitória. 10 coisas para isso. Não, gente. Essa história é para os fracos. Os fortes querem o caminho para a eternidade. E o caminho da eternidade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos
querendo Jesus. É Jesus que queremos. É Jesus que vocês querem? E o que é interessante porque essa mulher chamada Lídia, ela era temente a Deus. O texto vai falar sobre isso, não vai? Gente, a conversão não é simplesmente uma resposta emocional ao evangelho. Ah, fiquei emocionado. Ai, senti calafrios. Nossa, como eu chorei. Como diz o pastor Bruno, e eu reitero, a igreja está cheia de emocionados e de poucos arrependidos. Tem muita pessoa chorando, muita pessoa ali sentindo, sabe? Mas poucas pessoas arrependidas. Ó, você sabe o que nós temos no nosso corpo? Sensações sensorial. O que é isso? Vou te dar um exemplo para você não entrar em crise. Eu fui no jogo do Palmeiras uma vez. Pô, cara, primeira vez que eu fui, eu me arrepiei todinho. Era a presença de Deus? Quando eu escuto algumas músicas que eu gosto, lá do passado assim, mas uns rocks que eu gosto, caraca, esse som é top. Me arrepio todinho. Isso é a presença de Deus? Só que, às vezes, a gente confunde isso com presença de Deus. Presença, não estou falando que você não sentiu a presença de Deus, mas deixa eu falar uma coisa para você. Emoção é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Você pode vir chorar, rodopiar, cair no chão. Se você voltar a praticar o que você praticava, o que você fazia, se você não mudar, se você não ter uma metanoia, você simplesmente teve uma emoção. Você simplesmente teve algo sensorial no seu corpo. Você sentiu uma emoção. Quem aqui nunca chorou assistindo um filme? Não? Eu já. Olha isso, eu já. Gente, nós temos que... Tem gente que chega, ó, me arrepiei todo. Olha, gente, isso não é conversão. É ou não é? Isso não é conversão. Então, a conversão não é simplesmente uma resposta emocional, mas é sim uma transformação de vida pelo evangelho. Uma metanoia. É eu confiar que a partir daquele momento eu tenho em Cristo a minha salvação. Glorifica a Deus, você que está aqui, que a sua salvação não está nas tuas mãos. Glorifique ao Senhor, que não é pelas coisas que você faz, porque senão você estava perdido. Porque senão você estava lascado. Desculpa eu falar assim. A salvação está na mão de Deus. E um dia eu vou pregar sobre perder ou não perder a salvação aqui. Um dia, se o Senhor me permitir, pregarei sobre isso também. Amém? E esse evangelho, ele tem implicações na gente. Transformadoras. Eu olho para uma pessoa, dona Vânia, e eu vejo que ela se converteu. Eu vejo se é emoção ou se é conversão. Porque tem algo que não dá para esconder. São os frutos do Espírito Santo. São os frutos. Jesus disse, aquele que não der frutos, eu cortarei. Porque esse não foi convertido por mim. Esse foi na força do braço. Esse não fui eu. Você está aqui agora. Eu creio que todos vocês o Senhor trouxe. Mas Jesus sabe quem crê e quem não crê. Ele sabe. Pastor, por que ele permite que as pessoas venham à igreja? Porque Jesus é tão gracioso, tão maravilhoso, meus irmãos, que ele dá oportunidade para todos, assim como foi com o jovem rico. Ele dá oportunidade para todos. Mas Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer. Um crente obedece a Deus. Um crente ouve a voz do seu pastor e obedece. Para Carson, estou terminando. Para Carson, crer em Deus não é suficiente sem o evangelho. Porque Lídia cria em Deus, mas não cria no evangelho de Cristo. Como assim, pastor? Nós precisamos crer no evangelho do Filho de Deus, que veio dos céus na terra e morreu por mim e por você, e por isso somos justificados. Porque o judeu crê em Deus, mas não crê em Jesus. É ou não é? Nós precisamos crer em Jesus. Gente, para a gente estar terminando, você está convertido porque Jesus tocou em você. E o processo é o seguinte:
Jesus regenerou você para que você se convertesse. John Piper vai dizer o seguinte: olha só se não é isso. Antes da decisão vem o prazer. Olha só, antes da decisão vem, eu começo a ouvir o evangelho. E aquilo começa a entrar e começa a rasgar em mim. Um pouco eu sinto prazer de ir para a igreja. De entrar na presença de Deus. Não é? Antes vem o prazer. Antes da entrega, vem a descoberta de um tesouro. Eu sinto o prazer e de repente cai a minha ficha. Eu descobri um tesouro. Eu descobri algo pelo qual preço nenhum pode pagar. Eu descobri um amor que o mundo não pode me dar. Eu descobri uma graça que ninguém pode ter essa graça para comigo. Eu descobri alguém que é longâmico, que é amoroso, que me compreende. Eu descobri alguém que diante das minhas falhas, ele escolheu me salvar. Ou seja, como o Piper disse, eu descobri um tesouro. Nós descobrimos um tesouro, mas não foi mérito nosso, foi mérito de Cristo. Amém? E eu quero finalizar esse sermão dizendo palavras de J. Carson. Ele vai dizer o seguinte: o evangelho pode ficar de pé. O evangelho deve ser pregado fielmente. Amém, meus irmãos? O evangelho deve ser pregado fielmente. Pastor, por que vocês às vezes ficam tão bravos, indignados com o evangelho que vocês ouvem aí fora? De verdade, eu fico indignado mesmo. É um erro, eu sou humano, sou falho, eu tenho as minhas, os meus sentimentos. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o evangelho que muitas igrejas pregam não levam a pessoa à salvação. O evangelho que muitas igrejas pregam não faz a gente almejar estar com Jesus. O evangelho que muitas igrejas pregam não colocam Jesus no centro, mas colocam as coisas que Jesus pode dar no centro. Mas nós não queremos ser assim. Nós não somos aqueles filhos ingratos que queremos a herança do Pai. Nós queremos o próprio Pai em comunhão com a gente. O evangelho precisa de arrependimento. Se não tiver arrependimento no evangelho, não é evangelho. Paulo prega, primeiro sermão, fala de arrependimento. João, quando vai iniciar o ministério, arrependimento, fala de arrependimento. Jesus, arrependimento. O evangelho passa pelo arrependimento dos nossos pecados. Gente, eu preguei para vocês o evangelho puro, o evangelho da graça de Deus. Eu falei para vocês algo que em muitos lugares eu não sou melhor que ninguém, mas não vão falar para vocês. Sabe por quê? Porque esse evangelho não dá dinheiro. Esse evangelho não segura, entre aspas, você na igreja. Mas sabe por que eu prego esse evangelho? É a coisa mais maravilhosa e eu amo. É porque eu não preciso segurar você na igreja. O meu Senhor é quem te segura na igreja. Amém? E qual que foi a conclusão? Que a conversão é uma obra soberana de Deus. É Ele que abre o nosso coração. E como Ele escolheu isso? Em meio da pregação do Evangelho. O último texto que eu quero ler para vocês hoje está lá em 1 Coríntios. Coloca aí pra gente 1 Coríntios, no capítulo 1, de versículo 21. E eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. Está escrito: visto que na soberania de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Olha só, preste atenção nisso aqui, ó. Deus quem? Vamos lá, igreja. Deus quem? Deus. Achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Através da pregação do evangelho é que uma pessoa consegue chegar a Jesus. Mas se você vai numa igreja que não se prega o evangelho, você se converteu a uma igreja
Você se converteu a uma religião, você se converteu a uma causa, mas não se converteu a Jesus. Meu Deus. Porque só se convertemos a Jesus quando o evangelho é pregado. Eu tenho felicidade e alegria no meu coração, porque nessa igreja, se uma pessoa se converter aqui, eu sei que ela se converteu para Jesus. Aqui eu sei disso. Aqui eu sei disso. Então você poderia fechar os teus olhos nesse momento? Pode apagar as luzes, Seu Antônio. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você nesse momento reflita. Muitas das vezes, meu irmão, você se converteu, mas você fez algo que não deveria fazer. Mas eu quero falar algo para você no dia de hoje. Sabe como você sabe que você se converteu? Quando aquele pecado que você fazia antes não doía, mas hoje dói. Quando aquilo que você fazia com prazer, você até fez, mas não teve o mesmo prazer. Você sabe por quê? Porque você experimentou a bondade e a graça do Senhor. E você sabe que nada substitui esse amor e esse sentimento.